Em 24 de novembro de 1971, o enigma criminal que se tornaria uma das histórias mais intrigantes da história americana tomou forma, quando um homem cuja identidade permanece oculta sequestrou um voo em plenos ares e exigiu um resgate milionário e desapareceu no céu noturno após saltar de paraquedas. O que começou como um ato audacioso rapidamente se transformou em um enigma sem solução, alimentando especulações e teorias que duram até os dias de hoje. Este é o canal Fatosidades e hoje vamos falar sobre o mistério de D.B. Cooper e algumas teorias do que pode ter acontecido naquele dia. O ano era 1971, no dia 24 de novembro, véspera de Dia de Ação de Graças, um feriado importante e que movimenta muitas viagens. Um homem elegante que carregava uma pasta vestia um terno preto, assim como sua gravata e camiseta branca. Comprou uma passagem no aeroporto internacional de Portland. O homem se identificou como Dan Cooper, pagou com dinheiro em espécie e a passagem em questão era para o voo 305. Uma pequena e tranquila viagem de apenas 30 minutos em um Boeing 727 para Seattle, em Washington. O voo decolou por volta de 2h30 da tarde. O elegante homem na casa dos 40 anos estava tranquilo em sua poltrona, consumiu alguns cigarros e um uísque e então tudo começou. Cooper passou um bilhete para Florence Chaffner, a comissária de bordo mais perto dele em um assento próximo à porta traseira. A comissária, achando se tratar de um número de telefone de um solitário homem, uma cantada ou algo assim, não deu muita atenção e guardou o bilhete para depois. Cooper atraiu sua atenção e disse: "Senhorita, é melhor você conferir aquele bilhete, eu tenho uma bomba." O terror começou para a moça assim que ela leu o bilhete, que dizia algo como: "Tenho uma bomba em minha maleta, vou usar se necessário. Quero que você sente-se ao meu lado. Você está sendo sequestrado." Cooper abriu a maleta o suficiente para que ela pudesse ver 8 cilindros vermelhos presos em fios com isolamento vermelho, junto com uma grande bateria cilíndrica. Depois de fechar a maleta, ele exigiu $200 mil. Você pode achar pouco, mas só para termos de comparação, o ano era 1971, e isso equivale hoje a $1,8 milhões. Além disso, exigiu 4 paraquedas, provavelmente uma medida calculada para que as autoridades não pudessem sabotar seu paraquedas, já que ele poderia obrigar reféns a pular também, e um caminhão de combustível, esperando em Seattle para reabastecer a aeronave. William Scott, o piloto, foi informado da situação pela comissária e logo contatou o controle de tráfego aéreo no aeroporto internacional de Seattle, que por sua vez informou as autoridades locais e federais. Os outros 36 passageiros foram informados que sua chegada a Seattle seria atrasada por causa de uma pequena dificuldade mecânica. As autoridades autorizaram o pagamento do resgate e ordenou que todos os funcionários cooperassem com o sequestrador. A aeronave voou em círculos por aproximadamente 2 horas para dar tempo à polícia de Seattle e o FBI reunir o dinheiro dos paraquedas de Cooper. Algumas curiosidades contadas pelas comissárias é que o homem, além de muito calmo, parecia conhecer bem o terreno local. Ele fez alguns comentários sobre a cidade de Tacoma, que ficava pela região, e sobre uma base aérea que também ficava por ali. As autoridades conseguiram dinheiro por meio de vários bancos locais de Seattle e tiraram fotos de todas as notas. Também conseguiram os paraquedas em uma escola de paraquedismo local. E por volta de 5h30, Cooper foi informado que todas suas exigências tinham sido cumpridas. Menos de 20 minutos depois, o avião pousou em Seattle, Tacoma, com as luzes interiores apagadas para evitar atiradores da polícia. Assim que o dinheiro e os paraquedas foram entregues, Cooper permitiu que todos os passageiros, Florence e a comissária sênior Alice Hancock, saíssem da aeronave. Cooper repassou seu plano de voo para a equipe da cabine durante o reabastecimento. Um caminho a sudeste em direção à cidade do México, em baixa velocidade e em baixa altitude. Também que a cabine de passageiros permanecesse despressurizada e que a porta traseira ficasse abaixada e sua escada estendida. Após a insistência da equipe de que a escada estendida seria perigoso, Cooper concordou e ele resolveu que ele mesmo abaixaria quando assim quisesse. Um oficial da FAA, ou Forças Aéreas Americanas, chegou a pedir para se encontrar com Cooper pessoalmente a bordo da aeronave, mas ele recusou. O processo de reabastecimento foi adiado por causa de uma obstrução de vapor na bomba do caminhão-tanque, e às 7h40 da noite o avião decolou, com 4 pessoas, Cooper, os pilotos e o engenheiro de voo, enquanto 2 caças F-106 seguiram o avião a mando da Força Aérea.
Após a decolagem, Cooper mandou que a tripulação fosse para a cabine e ficassem lá com a porta fechada, e enquanto se dirigiam até lá, observaram Cooper amarrando alguma coisa em sua cintura. Por volta das 8 horas, uma luz acendeu na cabine dos pilotos, indicando que o mecanismo da escada traseira havia sido acionado. A tripulação perguntou a Cooper, através do intercomunicador, se ele precisava de ajuda, e ele simplesmente respondeu com um não. Às 8h13, a parte traseira do avião sofreu um súbito movimento que precisou que os pilotos corrigissem a posição do avião para estabilizá-lo novamente. Os pilotos pousaram o avião às 10h15 aproximadamente, ainda com a escada traseira abaixada, e após uma cuidadosa inspeção feita pelos agentes do FBI e policiais locais da cidade, foi constatado que Cooper realmente não estava no avião, e uma busca armada logo confirmou que ele tinha desaparecido para o início do que parecia ser um grande mistério para todos. Na investigação, os agentes do FBI encontraram 66 impressões digitais não identificadas a bordo da aeronave, a gravata preta, o alfinete de gravata de madrepérola de Cooper e 2 dos 4 paraquedas. Foram entrevistadas testemunhas em Portland, Seattle e Reno. Existia um suspeito com o nome de D.B. Cooper, mas foi descartado qualquer envolvimento, o que confundiu o nome do suspeito eliminado com o pseudônimo usado pelo criminoso. O erro, repetido por várias fontes, o apelido D.B. Cooper, se alojou na memória coletiva popular. A falta de resolução levou a uma infinidade de teorias e especulações sobre a identidade de Cooper e seu destino. Diversos indivíduos foram considerados suspeitos ao longo dos anos, mas nenhum foi confirmado como o verdadeiro D.B. Cooper. Não se sabe ao certo qual foi o destino de Cooper. Muitos especialistas acham que ele pode ter morrido durante o salto. A ideia é que ele não estava preparado para enfrentar as condições adversas e o salto em si, especialmente sem muita experiência em paraquedismo. Mas, por outro lado, existem até teorias de que ele já tenha sido um agente secreto. Quanto ao dinheiro, até 1980 não existia evidências, até que um garoto encontrou maços de notas em um rio, uma área de busca negligenciada pelos investigadores na época. As notas eram de fato as mesmas notas que haviam sido entregues a Cooper, mas não se tem informações conclusivas se o dinheiro foi enterrado ou se o rio levou para ali, permanecendo um mistério até os dias de hoje. O caso virou um verdadeiro ícone da cultura pop, representando um enigma que ninguém conseguiu resolver, gerando muito entretenimento para os amantes do mistério e tendo até algumas referências em livros e séries, como Prison Break e Loki. O caso de D.B. Cooper ficou conhecido como o único sequestro de avião sem solução. E se você, assim como a gente, adora histórias fascinantes e curiosidades, se inscreva no canal e dê um like. Assim você nos ajuda e não perde nenhum dos nossos próximos vídeos cheios de mistérios e descobertas. Até a próxima!